Livro de Atos, capítulo de número 3. Pedro e João subiu junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvava a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que estava sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amados, a Bíblia vai dizer que Jesus pediu para que os seus discípulos esperassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Foi um período do qual a igreja havia acabado de receber o Espírito Santo de Deus. Ali no capítulo 2 do livro de Atos mesmo, quando vemos a descida do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aonde na ocasião muitos pensaram que aquelas pessoas estavam embriagadas, por ser a terceira hora do dia. E ali, quando o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, onde havia uma igreja orando perseverante, à espera da promessa, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, batizando todos quanto estavam na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em novas línguas, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, louvado seja o nome do Senhor, estava em crescimento. E no certo dia, em que Pedro e João vai ao templo, na hora nona, isso era às 3 horas da tarde, porque a hora era contada a partir da primeira hora, era às 6 horas da manhã. Então a hora nona se dava às 3 horas da tarde, quando Pedro e João iriam subindo ao templo. E a Bíblia diz que era deixado, louvado seja o nome do Senhor. Não é que ele ia, ele dependia de alguém para levá-lo até a porta do templo e deixá-lo ali, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem estava ali à porta do templo Formosa, e quando Pedro e João foi se aproximando, ele aí pediu, olhou para Pedro e João, pedindo que ele desse uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que Pedro, nesta hora, vai convidar ele para que olhasse para ele. E quando Pedro faz esse convite, ele já espera de início, de imediato, que recebesse alguma coisa. Mas Pedro vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Aí quem sabe na hora ele pode ter parado, ter perguntado em si mesmo: pera aí, e para que você está pedindo para que eu olhe para vocês? Se você não tem nem ouro nem prata para me dar, e o que eu preciso é o ouro e a prata, é disso que eu tenho necessitado. Mas Pedro não simplesmente vai dizer: não tenho ouro nem prata, porque imediatamente ele também diz: mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Aí Pedro olha para ele e diz: em nome de Jesus, levanta
e anda. Pedro não mandou simplesmente aquele homem levantar. Ele disse: levanta e anda. E ele vai fazer mais, ele vai o tomar pela mão direita. E a Bíblia, o escritor, ele deixa bem claro. Ele diz que agora endireitou-se os seus tornozelos e também o seu calcanhar. E aquele homem pôde ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, meditando nesse texto, meditando nessa história, aquele homem é como muitas pessoas que gostam simplesmente das pessoas que estão sempre o tempo todo falando aquilo que ela gosta de ouvir. Está sempre dando um tapinha no seu ombro, está tudo bem. Nunca te motiva para que você saia da posição que você está e assuma uma nova posição. Tem pessoas que estão sempre satisfeitas com a miséria dos outros. Ela nunca quer ver você sair da situação de miséria que você está passando, ou até mesmo que você esteja enfrentando, porque muitas das vezes é proporcionado para essa pessoa um benefício, por você estar sofrendo, por você estar naquela situação, faz um bem para ela. E em outras, levanta o seu ego, a sua autoestima por estar naquela posição, por estar melhor do que você, por você necessitar, por você precisar dela. Então muitas das vezes tem pessoas que se acomodam a ouvir simplesmente aquilo que te agrada. Quando se aproxima alguém que vai dizer algo que você precisa, muitas das vezes você não quer ouvir. Você gosta simplesmente das pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, que te faz bem, mas que nunca vai te tirar do lugar em que você está. E quando na verdade nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos fala a verdade e aquilo que nós precisamos para sair da posição difícil que nós estamos enfrentando. Talvez aquilo que vai vir para provocar uma mudança em mim e em você não é aquilo que você espera. Mas entenda uma coisa, aquilo que vai vir para o teu bem vai mudar, vai provocar em você uma reação que vai transformar a sua vida. E foi isso que aquele homem naquele dia ele não esperava, mas ele recebeu. Então muitas das vezes as pessoas estão acostumadas de todos os dias encontrar aquela pessoa, e aquele amigo, aquela amiga simplesmente é aquela pessoa que você espera que te fale algo que você goste. Mas talvez Deus vai enviar alguém que você vai estar no seu caminho, que vai falar algo que você não esteja esperando, não é aquilo que você queria, mas vai mudar por completo a história da tua vida. E foi o que aconteceu com aquele coxo naquele dia. Quando ele olhou para Pedro e João, o que ele esperava era receber uma esmola. Mas entenda aqui uma coisa: aquilo que vem do homem vai fazer você voltar ao mesmo lugar no dia seguinte. Não vai te mudar, mas aquilo que vem de Deus vai te mudar de posição para que você não precise mais voltar ao mesmo estado nunca mais em sua vida. Essa é a diferença. Aquilo que vem do homem vai te fazer sempre voltar ao mesmo lugar de miséria, de sofrimento em que você se encontrava. Mas aquilo que nós recebemos de Deus transforma a nossa vida para nunca mais voltar ao estado em que nós vivíamos antes, e muda por completo a nossa vida. A Bíblia diz que aquele homem tinha cerca de 40 anos, e desde o ventre da sua mãe ele vivia daquele jeito. Ele sempre necessitava de alguém que levasse ele até a porta do templo. Ele escolheu a porta do templo porque era um lugar que passava muitas pessoas durante o dia. As pessoas iam para a oração da manhã, para a oração da tarde. Então ali era um lugar para ele de extrema subtilidade, estava bem para ele, e ele proporcionar benefícios diários. Então ali ele estava bem para ele. O que ele esperava é todos os dias receber ali um pouco das esmolas e voltar para casa. E ele estava feliz com aquilo. E
Quantas são as pessoas que têm recebido migalhas de Satanás e têm estado satisfeitos, quando na verdade o que Deus tem para você é muito melhor e maior do que aquilo que você espera? Mas entenda aqui uma coisa, sabe o que é que está faltando? Aquilo que Pedro fez com aquele homem. Quem sabe você tem andado cabisbaixo sua vida toda, o tempo todo da sua vida você só tem olhado para baixo. Porque quando as pessoas passam, você acha você é melhor do que eu. Aí você baixa a cabeça, ele é melhor do que eu. Até que eu queria estar nessa posição, mas eu não posso. E a tendência que a pessoa tem é simplesmente estar sempre olhando para o chão. Porque a situação da pessoa que se encontra no estado mendigando é sempre cada vez mais mostrar para as pessoas que ele está necessitado, para comover as pessoas a sempre lhe ajudar mais, a sempre doar mais do que aquilo que ele precisa. Mas vamos aprender algo aqui nessa noite que Pedro fez com aquele homem. Pedro chamou, pegou ele e fez assim: ei, olha para nós, ou seja, levante a cabeça. Quantas são as pessoas que têm olhado para baixo, quando na verdade o teu socorro vem do alto? O salmista ele disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem pessoas que têm esperado o socorro do homem. Você precisa entender que você, sendo crente, sendo adorador, você precisa esperar o seu socorro sempre da parte de Deus. Não espere que o homem venha fazer nada por você, porque aquele que pode fazer por você é superior ao homem. E se o homem tem alguma coisa para te dar, foi porque Deus deu a ele primeiro. E quando nós passarmos a entender isso, a nossa vida vai mudar. A história, a realidade da nossa vida começa a mudar e ser completamente transformada. E aquele homem aprendeu aquilo naquele dia, porque Pedro diz assim: ei, olha para nós, não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí Pedro vai lá e ajuda ele, ajuda a acrescentar a fé. Porque talvez ele tinha até fé, mas precisava de uma motivação para que a fé dele se aumentasse, crescesse diante de Deus e ele pudesse levantar. É por isso que Pedro vai lá e toma ele pela mão e levanta logo. Diz assim: não desanima não, eu estou te dando aquilo que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí a Bíblia diz que aquele homem começou a pular e saltar diante de Pedro e João. Ou seja, quantas pessoas muitas das vezes tem recebido bem da parte de Deus, mas não tem buscado se alegrar na presença de Deus por aquilo que Deus tem feito. Imagine um homem que estava há 40 anos sofrendo daquela situação, e de repente um milagre lhe acontece. Nunca na vida daquele homem ele ia imaginar que ele pudesse voltar a andar um dia, porque já que o medo estava ali daquela situação desde o nascimento, ele nunca andou. Ele sempre se arrastou. E é assim que muitas das vezes, meus amados, tem pessoas que mesmo dentro da igreja ainda tem permanecido. Sabe por quê? Porque não tem deixado o novo nascimento fazer parte da sua vida. Quando o novo nascimento ele chega na minha, na tua vida, nós paramos de nos arrastar, de rastejar, de ficar mendigando e passamos a andar, saltitar e a pular na presença do Altíssimo, porque aquilo que ele faz na minha, na tua vida é grande. O milagre pelo qual ele proporcionou na minha, na tua vida é maravilhoso. Talvez você não tenha recebido um milagre como aquele homem fisicamente, mas começa a meditar na tua vida espiritualmente, como ela era antes de você ter um encontro com Cristo. Começa a meditar, porque o mesmo, se ele fez algo na tua vida, você tem motivo suficiente para poder pular e saltitar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, meus amados, sempre quando Deus ele vai realizar grandes feitos em nossas vidas, vai provocar algumas pessoas que não estão pouco preocupadas com a mudança, com o milagre que está acontecendo na tua vida,
mas querem sempre um motivo para poder apontar, para poder julgar. Pedro e João ali agora, quando estão ali, que aquele homem está lá próximo a ele, de repente aqueles que estavam no templo começaram a se chegar e se maravilharam. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles reconheceram o coxo. Não era esse que estava lá fora pedindo esmola? E não foi simplesmente porque ele estava ali, é porque eles conheciam que verdadeiramente ele era aleijado. E ficava a se perguntar como foi que isso aconteceu. Mas alguém que estava do lado de fora ainda, que viu a cena, diz assim: não, Pedro foi passando com João e o tomou pela mão, dizendo: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele começou a pular. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você chega aí, pera aí. O que é que vocês estão pensando? Que foi feita alguma coisa por mim? Que eu sou capaz de levantar um coxo? Não. Aí eu vi aqui em Pedro uma oportunidade de anunciar Jesus Cristo para aqueles que o crucificaram, para aqueles que os condenaram. Aí Pedro olhou e disse assim: não, quem fez o milagre na vida desse homem foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês o crucificaram, aquele que vocês fizeram a escolha de soltar Barrabás e crucificar o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Salvador, o Messias. Aqueles que vocês rejeitaram, foi Ele que fez esse milagre na vida deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a iniciar esse discurso, cerca de 3.000 almas se agregam, se aceitam, se convertem a Jesus. Mas você está pensando que quando você começa a fazer a obra de Deus, para que o poder de Deus ele se manifeste através da sua vida, o teu adversário vai ficar satisfeito? Não. Imediatamente mandaram prender Pedro e João. Sabe por quê? Porque simplesmente, em nome de Jesus, eles devolveram a saúde a uma pessoa. Colocou um sorriso nos olhos, ou nos lábios, perdão. Renovou o ânimo, a esperança de alguém. Levaram até Pilatos, levaram até o Sinédrio, para tentarem condenar. Mas só foi mais uma oportunidade de mais 5 almas se converterem ao Evangelho. Aí eu começo a meditar, a partir do momento em que eles começam a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, como um grande reboliço começa a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eu acabei de chegar aqui, estava sentado, o pastor começa a escrever no papel algo que Deus o tinha dado. Eu já estava com o propósito de ir ao monte com os obreiros missionários lá da igreja. E aí o pastor vem com essa situação de orar, de intercessão, de um clamor, de início de 7 dias. Aí eu vou me lembrando agora do capítulo 2, aonde estavam todos unanimamente reunidos em um só propósito. O que é que acontece? O poder de Deus desce e é retribuído à igreja. Aí você começa a meditar nas coisas grandes que Deus é capaz de fazer, a partir do momento que a igreja passa a orar e passa a clamar. A partir do momento em que esta oração vai iniciar-se, grandes coisas Deus vai operar dentro desta congregação. Você pode ter certeza que um grande reboliço, assim como foi naquela visão de Ezequiel, Deus vai fazer dentro desta congregação. Porque, meu amado, quando você ora, você começa a despertar a memória de Deus.
Não que Deus tenha se esquecido, mas muitas das vezes o homem esquece de buscar a Deus de uma maneira diferenciada. E quando nós provocamos a Deus, Deus então, Ele se levanta do trono para ouvir o clamor da sua igreja. Quando a igreja obedece, Deus manifesta o seu poder e libera, eu vejo outra coisa, um grande crescimento da igreja. Ainda que haja luta, entenda aqui uma coisa, não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil, mas vai ter grandes milagres. E eu quero te dizer que milagre não se explica, simplesmente ele acontece. Então você que tem esperado o milagre de Deus, não espere explicação para o teu milagre, simplesmente creia que Deus irá realizar. Não sei como, nem por onde vai vir o teu milagre, mas eu sei que o Deus de Israel, que é neste lugar, Ele vai manifestar o seu poder para realizar os seus milagres na vida daqueles que crerem. Então você que veio aqui hoje, não sei como é que você tem andado diante de Deus. Eu não sei como é que você tem projetado a tua vida diante de Deus. Mas eu quero te dizer, diante dessa palavra nessa noite, que assim como Deus usou a Pedro e a João naquele dia, para poder interceder por aquele homem e realizar um milagre, louvado seja o nome do Senhor, hoje não será diferente na tua vida. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa, para a sua visão. Eu não sei onde está o teu problema, eu não sei onde está aquilo que está te incomodando, mas eu quero te convidar nesta noite a começar a olhar para o alto de uma maneira diferenciada. Pare de esperar dos homens alguma coisa, comece a continuar esperando em Deus. Por que continuar? Porque quando você vem, você não começa a olhar para o homem, o teu olhar está sempre fixo em Deus. Mas com o passar do tempo, você começa a olhar para o homem e esperar do homem aquilo que ele não pode te dar. Outra coisa, Pedro e João lhe declaram logo aí: não tenho ouro e nem prata. Você sabe por quê? Porque não é o ouro e nem a prata mais importante que a presença de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Então eu e você precisamos entender que a maior riqueza que eu e você podemos ter é a presença de Deus em nossa vida, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por quê, irmão? Porque o ouro e a prata desse mundo, ela pode ser roubada, mas a presença de Deus ninguém pode tirar de você. Ninguém pode arrancar de você a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em tua vida vai fazer toda a diferença, meus amados. Pessoas que podem estar esperando de você algo físico e material, você vai começar a compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Porque o que Deus tem te dado está na tua vida. Foi o que tinha na vida de Pedro. Deus já tinha dado a ele a presença do Espírito Santo. Deus tinha dado a ele Jesus, o seu filho. E Pedro entendia isso. E é isso que eu e você precisamos entender. Já nos foi dado a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes é o homem que rejeita. Foi por isso que ele disse: o que eu tenho, eu te dou. Você tem hoje? Se chegar alguém necessitando hoje dessa riqueza, você tem para dar? Se tiver alguém hoje necessitado dessa presença essencial na vida do homem e da mulher, você tem para compartilhar? Porque eu e você precisamos entender. Olha o que Pedro vai dizer aqui, deixa eu ver aqui, versículo
Versículo 12, ele diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês maravilharam-se disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Você só precisa ter a presença, e deixe que a presença é quem vai operar o milagre. Não é você que vai fazer nada, não. Você só precisa ter fé e motivação para poder você fazer a obra de Deus e deixar que Deus realize o milagre. Se Pedro simplesmente passasse por aquele homem e simplesmente o cumprimentasse dizendo: não tenho nada, meu amigo, eu não tenho nada para te dar, nada ia acontecer na vida daquele homem. Mas entenda uma coisa: depois daquele dia, aquele homem nunca mais precisou voltar para a porta do templo para pedir esmola, mas o mesmo passou agora a ficar do lado de dentro. Entenda aqui uma coisa: Deus, Ele quer nos tirar da porta e colocar do lado de dentro. Ele não te quer assentado na porta, Ele quer você saltitando e pulando do lado de dentro. Sabe por quê, meus amados? A Bíblia nos diz que há um banquete preparado, há uma grande mesa para os escolhidos. Ontem eu estava ministrando, e enquanto isso o Senhor começou a falar comigo de uma maneira diferente acerca do chamado, de conhecer a voz, porque a Bíblia diz que vai tocar uma trombeta e Jesus não vai mais voltar à terra, vai ficar nas nuvens para receber os céus. João, no capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí meditando lá em Samuel, quando Deus vai falar com Samuel, Ele vai usar a voz de Eli para chamar Samuel. Como assim a voz de Eli? Samuel só corria para o quarto de Eli. Sim, meu Senhor. Eli, não te chamei. Por 3 vezes ele foi até o quarto de Samuel, ou de Eli. Ele disse: não te chamei, mas volte cá. Se você ouvir a voz mais uma vez, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Deus estava usando a voz de Eli, porque a voz de Eli era a voz que Samuel conhecia. Samuel não conhecia a voz de Deus. A partir do momento daquela noite, Samuel passou a conhecer a voz de Deus, e agora Samuel passou a conversar com Deus e ouvir a Deus. Ei, somente as ovelhas conhecerão a voz do seu pastor. Jesus, Ele vai voltar até as nuvens para chamar as suas ovelhas. Ei, você conhece a voz de Deus? Se não conhece, procure conhecer. Pare de estar ouvindo Deus falar com você através da vida dos outros, através da vida de outras pessoas, da qual você conhece a voz. Chegou a hora de você conhecer a voz do próprio Deus. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir subir. Você vai vir até para a igreja, mas não vai conseguir subir, porque as ovelhas dele vai conhecer a voz dele. Você vai conseguir ouvir o soar da trombeta. A Bíblia diz que Deus está falando com Moisés, mas o povo está ouvindo como se fosse uma voz de trovão. Mas Moisés está ouvindo claramente o que Deus está falando. Por quê? Porque Moisés falava com Deus face a face e conhecia a voz de Deus. O povo conhecia, por isso não entendia, ouvia um trovão. Aqueles que não conhecerem a voz de Deus naquele grande dia, vão ouvir como um trovão. E infelizmente, quando eles veem, o arrebatamento já aconteceu. A igreja de Cristo já subiu, porque ouviram a sua voz e atenderam o seu chamado. Precisamos aprender. E como é que vamos aprender? Só através da oração. Eli estava onde quando Deus estava querendo falar com Samuel? Eli estava dormindo. Por quê, pastor? Era madrugada.
Era a hora do sono. Aí a Bíblia vai dizer que eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Se você buscar a Deus de madrugada, Ele está afirmando. É uma afirmação. Os que me buscam de madrugada me acharão. Você vai achar. Talvez por um tempo você não vai conseguir conhecer a voz de Deus, mas com o tempo você vai passar a conhecer. Sabe por que muitas das vezes você diz: eu não sei orar? Porque na verdade a gente não sabe. Mas faz uma coisa: entra no teu quarto, fecha a porta e abre o coração para Deus. Faz de conta que você está falando com teu amigo, com tua amiga, do outro lado, sabe, através do WhatsApp. Conversa com Deus dessa forma. Abre o teu coração para Deus. Quando de repente, quando você sair do teu joelho em lágrimas, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, quando você sair de joelhos em lágrimas, soluçando de tanto chorar, aí você vai olhar e não vai acreditar pelo tempo que você passou falando com Deus. Aí talvez nesse dia ainda você não consiga ouvir Deus, porque se você ouvir Deus logo de início, você vai parar. Sabe? É necessário que você o ouça, busque até você ouvir, conhecer a voz dele, porque aí nunca mais você vai querer parar de falar com ele. É por isso que muitas das vezes nós cessamos, paramos. Você inicia um mês de oração na madrugada, é 2, é 3, de repente a frieza espiritual vai batendo. Os maiores milagres e os maiores números de alma conquistada foi através, depois da descida do Espírito Santo, de uma busca insistente em oração daqueles apóstolos. Você quer ver grandes milagres de Deus? Você vai ter que continuar orando e buscando a presença dele incessantemente na tua vida, para que nunca mais você necessite estar olhando para baixo, cabisbaixo, tristonho, querendo que alguém sinta pena de você e vai te dar um tapinha nas costas para falar aquilo que você quer. Não, você precisa de um amigo de verdade, que fale aquilo que você necessita ouvir, para que nunca mais você precise voltar àquele estado, àquela situação de miséria. Porque quando nós fizermos isso, pode ter plena certeza que a nossa vida será outra completamente diante da presença de Deus. Sabe? Uma coisa que sempre é ministrado, você sempre ouve: esqueça aquilo que você precisa. Ele diz que a gente já, ele sabe, e ele vai acrescentar na minha, na tua vida. Mas busca o reino do céu. Existe pouco tempo hoje para mim e para você. Nos resta pouco tempo. Sabe por que muitos rejeitaram estar aqui hoje? Porque estão pensando no amanhã. E o amanhã talvez nunca chegue para mim e para você. Precisamos viver o hoje intensamente diante do nosso Deus, fervorosamente diante dele. Sabe por quê? Porque se o amanhã aqui não chegar para mim e para você, nós vamos estar mais felizes do que estar aqui. Talvez vamos deixar tristeza no coração de algumas pessoas que ficaram, mas para mim e para você, não teremos arrependimento nenhum de ter saído daqui. Se perguntar para qualquer um de vocês aqui agora, se quer morrer, ninguém quer. Mas o homem e a mulher que tem a certeza da salvação, ainda que ele não queira, mas no dia que ele morrer, ele nunca vai querer voltar mais para a terra, meus amados, porque ele vai estar satisfeito. Sabe com o quê? Com a sua colheita, porque ele vai estar colhendo de tudo aquilo que ele plantou aqui. Nós precisamos plantar aqui para colher lá. E tem muitas pessoas que têm se preocupado em plantar aqui e colher aqui. Não faça por alguém aquilo que ele pode retribuir para você amanhã, mas faça por aquele que não tem nada para poder retribuir a você amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé. Aleluia. Feche teus olhos.
Eu quero fazer uma breve oração pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes eu também observo algo, sabe como é? A gente convida as pessoas para fazer uma oração e muitas das vezes a pessoa fica de olho aberto. Entenda que aquilo que a gente precisa receber da parte de Deus, você não vai enxergar com os olhos físicos. Aquilo que Deus tem para nos dar, meus amados, é espiritual. Você não consegue enxergar com os olhos físicos, não. Se você está olhando para mim que vou orar, ou para alguém que vai orar, é porque você está esperando receber alguma coisa do homem, e o homem não tem nada para te dar. Feche os olhos, tente se conectar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica à vontade.